Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da nossa série na Semana do Trader Honesto, né? Queremos trazer durante essa semana alguns conteúdos diferentes, alguns conteúdos que podem agregar aí no seu trader, aproveitando, né, essa semana aí que tem data FIFA. Data FIFA sempre é aquela data em que a gente descansa um pouquinho, né, tira uma folguinha aí com a família, né, do trader, né, em relação ao trader. É claro que muitos de vocês aí têm outro trabalho, outra coisa, e aí a data FIFA não influencia, né? Mas aqui no Trader sim. Então a gente vai aproveitar para trazer um conteúdo um pouquinho diferente que pode agregar aí no seu trader, beleza? Quem viu aí o vídeo 1, a gente falou um pouquinho das estratégias que a gente trabalha, lembrando que não são todas as estratégias que a gente trabalha, trabalhamos em muitas outras, né? Mas ali tem as principais, né? Onde a gente foca um pouco mais e as estratégias que alavancam a nossa banca e que a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Hoje, galera, nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos lá, nesse vídeo, é o que significa o trade esportivo para cada um. Né? Você já se fez essa pergunta? O que o trade esportivo significa para você? Né? Para uma pessoa pode significar uma renda extra, para outra pessoa pode significar um hobby, e para outra pessoa pode significar, quem sabe, a possibilidade de ter um outro emprego, né? De trabalhar só com trade esportivo e fazer isso para o resto da vida. Muita gente tem essa dúvida, né? De quanto tempo, né? Eu vou levar no trade esportivo para definitivamente ser profissional, ser considerado um profissional, ser considerado consistente, né? Nós vamos falar um pouquinho isso, né? Durante essa série de vídeos, né? Falar sobre consistência, mas basicamente você tem que entender o que o trade significa para ti, né? Tu tem que ter esse entendimento. Né? Para mim, particularmente, eu levo o trader nesse momento, né, como uma possibilidade para futuramente ser a minha renda principal, ser o meu emprego. Né? Eu quero trabalhar com trade esportivo, eu quero ser um trader profissional, mas para isso eu preciso aprender muito mais. Embora já esteja no trade há mais de 4 anos, né, eu tenho que aprender muito mais, errar muito menos dentro do mercado para definitivamente ser consistente e dar seguimento que isso seja a minha renda principal. Hoje, além do trader, né, eu tenho uma empresa, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, empresa que é nossa, que é da minha família, onde eu, né, sou o cabeça aí, basicamente, e levo o trader, né, em paralelo com isso. Tem gente aqui que já trabalha só com trader, né? Tem gente que daqui a pouco terminou o ensino médio, né? Tá naquela faixa dos 17, 18, 20 anos, né? Nem fez a faculdade, nem nada, e tá aqui no trade esportivo, conheceu o trade esportivo. Tem aquela galera que não se preocupa muito, que gosta de fazer operação, gosta de fazer múltipla, né? Das mais diversas maneiras, mas não se importa muito com metodologia, né, com estudo, com essa, né, tudo isso que é importante para o trade esportivo. Então, o que eu, né, digo para vocês? Vocês têm que entender, né, o que cada um de vocês pensa sobre o trader, né? O que o trader representa? Por quê? Eu já aprendi isso há muito tempo, né, turma? Se vocês querem atingir um objetivo, vocês têm que colocar ali o objetivo, qual que é o meu objetivo, para a gente seguir, né? Aquela velha frase, né? Você não vai a lugar nenhum se você não souber para onde está indo, né? Então você pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas você tem que botar como meta. Pô, eu quero ser trader esportivo profissional daqui 3 anos, daqui 2 anos. Então, bota isso como meta e você vai entender o que o trade representa para ti. Com isso, né, entra a questão de absorção dos heads, dos momentos difíceis. O que significa o head para ti hoje? Eu já te fiz essa pergunta, cara, o que é o head para mim? O head nada mais é do que aquele momento ruim de uma empresa, né? Eu gosto muito de usar essa comparação, né, com o lado empresarial, porque querendo ou não, nós somos empresários,
somos empresários de nós mesmos, né? Então, nós temos que gerir o nosso capital, ele sendo pequeno, ele sendo grande. Nós temos que gerir, né? E quando acontece o hedge, né? É alguma coisa que deu errado, a gente tem que identificar o erro para que a gente possa corrigir e não voltar a fazer isso. O Red, lógico que muita gente diz, bom, mas a gente aprende com o Red, é só no Red que a gente aprende? Não, a gente tem que aprender no Red, tem que aprender no Green também. Por quê? No Green, a gente vai, principalmente nessas metodologias que a gente tem, 6 greens, né? E um red. Então, às vezes, a gente pode se achar um super-herói, que a gente domina tudo no mercado, sabe fazer tudo. Mas não, a gente tem que aprender que o red vai vir ali na frente, isso é inevitável, né? E nós temos que aprender a gerir ele, a digerir o red, né? Pô, levei. Por que eu levei? Vamos estudar isso. Né? Levei porque eu errei a entrada, porque eu não observei como estava o jogo, porque eu errei na minha leitura de jogo. Eu tomei um head maior porque eu errei na minha gestão de stake. O que aconteceu? Entendeu? Porque se você souber por que você cometeu aquele erro, por que você tomou o head, né? Você não vai mais cometer aquilo. O head, às vezes, ele pode ser uma simples variância, né? Aquele head pode estar no caminho. Olha, eu estou analisando esse head e eu vi que ele iria acontecer, de qualquer maneira. Eu fazendo meu método, ele iria acontecer. Maravilha, mas eu tenho certeza que se for dentro desse exemplo que eu dei, né, da variância, ele vai estar dentro da tua gestão e isso não vai te machucar, entendeu? Então, basicamente, né, a gente tem que saber gerir o red, né? Primeiro de tudo, saber para onde a gente está indo, o que a gente quer do trade, né? Para depois a gente começar nessa fase de digerir o red e digerir o green também. Né? A gente saber o que nós vamos fazer quando acontecer. Quando acontecer o bom, quando acontecer o ruim. Fechado? Outra situação muito importante, galera. Quando a gente está validando um método, né, que vocês podem validar o método de vocês, e eu vou mostrar depois como é que a gente estuda para isso, para a gente validar um método, né? Não precisa demorar anos para validar um método. Você pode validar o seu método. Eu validei o lei goleada, né, aquele lei goleado que vocês operam e pegaram aqui no grupo, né, dessa forma. Eu validei em menos de 20 dias, tá? Estudando, certo? Existem ferramentas mais avançadas, mas existe uma forma de fazer isso estudando, tá certo? Mas vai ter um momento que nós vamos ter que abandonar essa estratégia, né? Qual que é o momento em que a gente está validando ela e a gente vê que a estratégia não é consistente, ela não tem EV+, ela não vai te trazer rendimento. Né? É no momento, acho que isso é relativamente simples, né? No momento que você leva mais heads do que greens, né? Ou também que a quantidade de greens que você tem não é compatível quando vem um head. Então, muitas vezes, né, principalmente quando a gente trabalha com odds um pouco mais altas, né? Se a gente fizer 10 greens, se a gente fizer 10 heads, isso não significa que a gente vai estar positivo ou negativo. A gente vai ter que analisar quanto me rendeu de green e quanto me tirou os heads, para saber se eu estou positivo ou estou negativo. Quanto que eu preciso fazer isso? Mais de 500 jogos, com certeza, para a gente validar uma estratégia. Mas chega um momento que, com 200 jogos, com 300 jogos, você já percebe que aquela estratégia não vai te dar rendimento a longo prazo. Né? Por mais que tu tenha já, não seja aquela quantidade ideal de validação, mas tem estratégias que te mostram muito que elas não vão te dar consistência, tá certo? Então, esse é o momento, na minha opinião, que a gente deve abandonar aquela estratégia e partir para outra. Uma coisa que é importante, né, salientar nesse momento é que às vezes a gente pode estar enganado
né, pelo resultado que está dando. E é isso que eu acabei de mencionar para vocês. Muitas vezes a gente pode ter 20 greens, né? Pô, eu fiz a estratégia, eu fiz 20 greens e eu tive 7 heads. Pô, cara, show de bola. Tô acertando muito mais que errando. Mas faz a comparação. Quanto que me rendeu de green? Foi 10%, 15% sobre a minha stake? E quando eu tomei o head, eu consegui minimizar esse head ou eu tomei stake cheia? Porque aí não vale a pena, né? Se você acertar 10 e errar 5, né? Você vai, e tiver 10% de lucro, você vai ter uma stake de green. Mas se você tomou 5 heads de stake cheia, você vai ter 5 stakes para trás, né? E o menos um que você ganhou, você está 4 stakes para trás, entende? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar muito bem na hora de se validar o método, na hora de estudar, né, a metodologia, tá? Então, às vezes a gente pode estar enganado com os resultados, né? Tem que sempre fazer essa conta para a gente saber se estamos positivos ou negativos. Só que aí entra um outro grande mal, galera. Um outro grande mal, que é a síndrome de pular de galho em galho. Já ouviu isso? Provavelmente não, porque foi eu que inventei. Síndrome de pular de galho em galho. O que a gente vê de gente que pula de galho em galho, que vai para cá, que vai para lá, que opera em todas as estratégias. Pá, aqui não, eu tô 3 dias aqui, não me deu nada, eu vou lá no outro lá, no outro grupo, porque o outro grupo trabalha com under. Eu vou para under agora. Pá, trabalha uma semana, 2 semanas no under, pá, tomei, vou pro Beca favorito, vou acompanhar só os caras que trabalham com Beca favorito. Aí vai, Beck, vou fazer, foi, tomou o head de novo, saiu, pô, vou lá pros caras que trabalham com escanteio agora, porque escanteio é top, porque não sei o que, vamos pro escanteio. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Eu acho que isso volta lá no primeiro assunto que a gente falou. Para onde tu quer ir, cara? Para onde tu quer ir? Decide, entendeu? Porque se você não focar numa estratégia, num mercado, numa forma de trabalho, entendeu? Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Hoje, se você analisar, nós trabalhamos sim em back ao favorito, nós trabalhamos em lei ao pior em campo, nós trabalhamos muito mais, 90% do que a gente trabalha é no correct score, que é o mercado onde tem as nossas estratégias, mas mesmo trabalhando em back ao favorito, nós trabalhamos com o mesmo tipo de jogos, com as mesmas faixas de odds, elas mudam muito pouco, entendeu? Então, a gente segue sempre para o mesmo caminho, né? Se estivermos trabalhando lá em back ao favorito, isso influencia no correct score, ou vice-versa, a gente consegue trabalhar back favorito no correct score. Então, a gente sabe que está indo sempre para um caminho. Então, assim, quando você acompanha algum produtor de conteúdo, né, e hoje tem alguns muito bons, né, não vou fazer nome aqui dos que estão no mercado, né, mas tenta acompanhar e focar, cara, entendeu? Pô, eu vou com esse cara aqui, se ele está sendo consistente, eu também vou ser, né? Se ele trabalha com isso, ele trabalha com escanteios e ele é consistente, eu vou com ele. E não vou até tomar o primeiro head, eu vou sair fora e já vou pro cara que trabalha cartão vermelho, entendeu? Então, assim, essa coisa de pular de galho em galho é muito ruim, é muito prejudicial para o trade esportivo, na minha opinião, tá certo? E agora, galera, para concluir esse vídeo, para não ficar muito longo, eu quero mostrar para vocês, na minha opinião, tá? 3 ferramentas simples para a gente estudar, né? Para quem não sabe, a gente já contou algumas vezes, quando a pandemia se instaurou, né, e parou totalmente o futebol, cara, a gente ficou, eu e o Alexandre, a gente ficou, cara, o que, que a gente vai fazer, né? Não vou mais operar, mas a gente não pode parar no tempo, a gente tem que continuar fazendo alguma coisa. O que, que a gente vai fazer,
né? Vou puxar aqui para vocês, ó, fomos para um site chamado Fullmats, tá? Esse site, ele contém muitos jogos que já aconteceram, muitas partidas, tá? Olha, tem jogos, eu não vou saber dizer direito o ano aqui, mas com certeza até 2015 aí você vai encontrar jogos aqui, tá? Pode ser que tenha muito mais, né? Mas você vai encontrar todos os jogos em sequência, tá? Por exemplo, semana a semana que aconteceram, você pode buscar por data, enfim. O que a gente fazia? Pegávamos um jogo, né, em que a gente não lembrava mais o resultado, a gente, enfim, faz muitos jogos, a gente não vai lembrar o resultado, sei lá, de 2, 3, 4 semanas atrás ou 2 meses atrás. Um jogo como se estivéssemos assistindo o jogo ao vivo, tá? Que a gente fazia? Papel e caneta na mão e começa a assistir o jogo. Leitura de jogo, tá. Pô, temos uma entrada aqui de leigo olhada, possibilidade, anotava, leigo olhada, odd tanto. Pô, como é que eu sei a odd? Íamos para esse site aqui, ó, Academia das Apostas, tá? Site da Academia das Apostas. Vou até aumentar um pouquinho aqui, eu acho que eu consigo. Uhum. Aí, olha só, Academia das Apostas, faz lá o seu login, tá? Bem fácil, não paga nada, é gratuito. E nós íamos aqui nas estatísticas e buscava o jogo, tá? Buscava o jogo, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só, você tem como buscar o jogo, que jogo você quiser. Busca por data, entendeu? A gente buscava aqui o nacional de times, por exemplo, Inglaterra. Olha aí, o jogo que eu tô é Everton e Burnley, que aconteceu no dia Everton e Burnley. Esse jogo aconteceu aqui no dia 13 de março de 2021, tá? O que a gente fazia? Pegava lá, ó. Esse jogo provavelmente foi pela Premier League, a gente pegava aqui 13 de março. Olha, ó, 13 de março, Leeds e Chelsea, Everton e Burnley. Olha aqui o jogo, tá? Pegávamos aqui o jogo, tá? E sabíamos a odd, tá? O odd aqui, em odds, a gente sabia como que as odds tinham evoluído naquele momento. Só que a gente fazia isso depois que o jogo acabava, porque senão a gente sabia que o resultado de 1-2, tá? Então a gente anotava, ó, entrei no minuto tal, saí no minuto 60, minuto 70. Aí a gente vinha para cá, né? E sabia aqui pela faixa de odds, né, qual é o minuto que a gente entrou. Odd 6.4, tá? Aqui no mercado de match odds, no caso, né? Sabíamos a odd e o minuto. E aí a gente anotava e víamos se tínhamos green ou se tínhamos red. A gente chegou a fazer, abrir uma planilha só para fazer essas entradas de forma fictícia. Então a gente entrava com a stake, não a stake fictícia que a gente entrava, e se tínhamos green ou red. Fazíamos isso para estudar o leigo olhada, para afinar o leigo olhada. E com isso a gente afinava muito a nossa leitura de jogo, né? Nós afinávamos a leitura de jogo, porque a gente via ali direitinho como é que a hora de entrada, a hora de sair, né? E terminava um jogo, beleza, vamos para outro. E a gente já fazia outro, de outra nacionalidade, ia para a Bundesliga, ia para o italiano. Então, estudou demais, cara. A gente viu muito jogo em plena pandemia, né? E como que eu validei o leigo olhada? De uma forma bem rápida, usando o SofaScore, beleza? O querido SofaScore, todo mundo conhece o SofaScore. O que eu fiz? Pegava jogos em que, né, eu voltava aqui, voltei 4 anos para trás, tá? E vinha buscar o jogo. Pô, faixa de odd aqui de Liverpool e Fulham 1,60. Beleza, se encaixa na minha metodologia. Aconteceu o gol no primeiro tempo? Não. Pá, descarta. Vamos lá, próximo jogo.
Pô, aconteceu, vamos lá, próximo jogo. Atlético de Bilbao e Granada. Aqui, ó, jogo 2-1, primeiro gol foi aos 3 minutos. Pá, já não se encaixa na metodologia. Bora lá, vamos para o próximo jogo. Aqui, por exemplo, Fiorentina e Parma, beleza. Fiorentina marcou aos 28 minutos, se encaixa no método. Segundo gol aos 42. Pô, já anotava, entendeu? E fui criando em blocos, né? Blocos de 100 jogos. Na hora que eu comparei os 5 blocos, né, dos 500 jogos, todos eles tinham que me dar 95% de green, 95% de acerto, 93%, 97%, nessa faixa, entendeu? Então eu sabia que mesmo dividindo eles em blocos, eu conseguia, dentro daqueles campeonatos que eu escolhi, daqueles jogos ali, mas passava todos os jogos, não ficava escolhendo ou retirando o jogo que ficou, que teve o 4, né, a goleada. Eu colocava todos, para que eu soubesse e tivesse certeza de que o lei goleada me dava essa expectativa. Depois, mais tarde, o Alexandre usou, né, um software para validar a metodologia. Então, sim, em questão de minutos, ele colocou lá e validou e achou a mesma porcentagem, certo? Então, o que eu quero enfatizar com isso tudo, galera? O estudo. O estudo é extremamente importante para a gente chegar aonde a gente quer. Primeiro de tudo, saber para onde a gente está indo. Depois, administração correta, né? Aí dos greens e reds, ou seja, altos e baixos dentro da profissão, tá? Depois, a validação das metodologias, como que eu vou chegar lá, como que eu vou desenvolver o meu método, por que eu tenho que desenvolver e por que eu tenho que ter um método. E depois, como que eu vou desenvolver esse método? Estudando, beleza? Então, basicamente, a alma desse vídeo é isso, para que você se inspire, né, hoje a pegar aí um papel e caneta e já ir validar um método, mesmo não tendo futebol. Tem material na internet, você consegue validar o teu método sem assistir as partidas ou sem ter que trabalhar em 500 partidas. Você consegue buscar essas partidas e validar a metodologia. Tá certo? Não perde aí o terceiro vídeo, que vai estar muito legal, e depois o quarto vídeo, que vai ser mais lá para a semana que vem. Ao fim de tudo isso, vai ter uma grande surpresa que a gente vai trazer para vocês, tá certo? Abraço a todo mundo, obrigado, valeu, até mais.